Então abra sua Bíblia aí em Lucas capítulo 13. Lucas capítulo 13. Nós vamos dividir esse trecho de Lucas capítulo 13 em duas partes. A gente vai estudar rapidamente a primeira parte e nós vamos estudar a segunda parte. São 8h30. Vou tentar ser um pouco breve, né? As últimas vezes eu tenho me empolgado, passado bastante do horário aqui. Então você abre aí em Lucas capítulo 13. A gente vai estar estudando do versículo 1 ao versículo 5, um trecho, e o outro trecho a gente vai estar estudando do versículo 6 ao versículo 9. Então vamos dar uma lida. Diz assim: naquela mesma ocasião, chegando ali, alguns falavam a Jesus a respeito dos galileus, cujos o sangue Pilatos misturara com os sacrifícios que os mesmos realizavam. Ele, porém, lhes disse: pensais que esses galileus eram mais pecadores do que todos os outros galileus por terem padecido essas coisas? Não era, eu vou-lo afirmar. Se, porém, não vos arrependeres, todos igualmente perecereis. Ou cuidais que aqueles 18 sobre os quais derrubou a torre de Siloé e os matou eram mais culpados do que todos os habitantes de Jerusalém? Não eram, eu vos-lo afirmo. Mas se não vos arrependeres, todos igualmente perecereis. Então Jesus proferiu a seguinte parábola: certo homem tinha uma figueira plantada na vinha e, vindo procurar fruto nela, não achou. Pelo que disse ao viticultor: há 3 anos venho procurar fruto nessa figueira e não acho. Pode cortá-la e para que esta ainda está ocupando inutilmente a terra. Ele, porém, respondeu: Senhor, deixa ainda este ano, até que eu escave ao redor dela e ponha estrume. Se vier a dar fruto, bem está; se não, mandarás cortá-lo. Sim, Senhor, nós oramos para que o Senhor possa tocar em nós e falar conosco enquanto nós estamos estudando a Tua Palavra. Possamos ser surpreendidos pelas Escrituras, que o Senhor possa iluminar os nossos olhos, iluminar o nosso entendimento. Então, Espírito Santo, nós oramos para que nós possamos ter um encontro com o Senhor enquanto nós estudamos isso. Que a teologia separada da força do Espírito Santo, ela não tem sentido. Nós queremos a experiência junto com o ensino. Nós oramos para que o Senhor toque em nós. Toque em nós. Você na sua casa, feche seus olhos. Peça ao Senhor: Senhor, fala comigo. Espírito Santo, fala comigo. Espírito Santo, abra o meu entendimento. Ilumina os meus olhos. Em nome de Jesus. Amém e amém. Bom, como eu disse para você, a gente vai dividir em duas partes, né? Primeiro do versículo 1 ao versículo 5. E depois do versículo 6 ao versículo 9. Então, versículo 1 ao versículo 5, a parte 1, tem a ver com Pilatos e a torre. Na verdade, tem os discípulos, ou na verdade a multidão, né? Pessoas estão ali ao redor de Jesus, seus discípulos e o povo, e eles estão falando com Jesus sobre um assassinato de algumas pessoas que haviam sido mortas enquanto elas faziam os seus rituais sagrados, os seus rituais judaicos. Então, esse relato, ele está exclusivamente nessa passagem. Então, você percebe que em nenhum outro lugar a Bíblia está explicando sobre essas coisas desse jeito. Então, provavelmente, alguns estudiosos, eles dizem que isso tem as características de ser um rumor, sabe? Sabe quando países estão em guerra ou está... Eu vou trazer até um pouco mais perto. Sabe quando tem uma rixa entre dois grupos, sabe? Grupo A e grupo B. E aí acontece alguma coisa do grupo A contra o grupo B, e o grupo B se sentiu oprimido por aquilo que aconteceu, prejudicado. Então, ao passar do tempo, ao passar dos anos, um monte de histórias vão sendo inventadas ou vão sendo aumentadas para que aquelas coisas fomentem no grupo B uma raiva contra o grupo A. Então, como essa história, esse relato dessas pessoas que foram assassinadas, né, não tem sido tão assim escrito por outras pessoas na Bíblia
Outras pessoas que estudaram a Bíblia, estudiosos, escribas, não escreveram nada sobre isso, a não ser as citações. Isso tem tudo a ver com as características de um rumor. E é um rumor inspirado por quê? Para que haja violência, pelo menos assim, não no propriamente dito assim, né, nas vias de fato, mas que haja que instigue a pessoa a tomar uma posição, a falar assim, cara, realmente eu preciso lutar contra esse grupo tal, porque eles estão fazendo algo contra nós. Na verdade, a ideia, quando contaram essa história para Jesus, era fomentar ou suscitar ou puxar de Jesus uma ideia nacionalista. Por exemplo, que Jesus tivesse levantado a bandeira lá dos judeus e falado assim, olha, nós precisamos defender a causa dos judeus, que somos oprimidos diante dos romanos. Por quê? Provavelmente deveria ser esse tipo de ideia. Porque a gente pode ter uma noção, que a gente estudou no Sermão do Monte, que os judeus eles tinham uma ideia totalmente equivocada de como Jesus ia aparecer, de como Jesus seria o libertador, o Messias. Ele achava que o Messias seria um guerreiro militar, que ia realmente libertar o povo judeu do Império Romano e ia fundar o reino da terra, ia ser estabelecido o reino de Deus ali na forma literal para aquela época, para aquelas pessoas, e o reino de Deus para aquelas pessoas simbolizava ou significava eles não estarem mais sob o jugo romano. Então, quando eles levantam essa questão para Jesus, a gente não sabe exatamente o que eles queriam dizer com essa questão que foi levantada, mas a resposta que Jesus daria para aquelas pessoas, com certeza traria consequências drásticas para Jesus. Dependendo de como Jesus se comportasse aquilo que estava sendo dito, muitas coisas poderiam acontecer. Provavelmente Jesus poderia até ser preso. Se Jesus levanta algo político ali naquela hora, defendendo os judeus dos romanos, provavelmente alguém ia correr lá nos judeus e olha lá, ó, tem um homem ali que está falando tal coisa contra Roma e dizendo que vai ser o libertador de Roma. E era na verdade tudo que os judeus queriam, tudo que os romanos queriam para prender Jesus. Porque toda vez que se levantava alguém naquela época dizendo que era o Messias e libertador, na cabeça dos romanos era: alguém vai libertar o povo judeu da gente, vai matar a gente. Então pense com a cabeça das pessoas da época. Os judeus imaginavam um libertador que iria libertá-los de uma forma literal, e por outro lado os romanos imaginavam isso, que ouviam esse tipo de história. Então toda vez que surgia alguém dizendo que era o Messias, eles queriam matar, eles queriam prender, porque é alguém revolucionário. Então quando eles fazem essa pergunta para Jesus, a ideia deles era que Jesus tomasse uma posição ali política, e se Jesus tomasse essa posição, talvez Jesus fosse preso naquela hora. Então, numa versão mais atualizada, a reação esperada é como se as pessoas falassem assim: Jesus, até quando? Até quando, Senhor? Destrua os malignos romanos, ouça o nosso clamor, mestre. Jesus, eles entraram numa igreja, como se fosse a versão atualizadíssima. Jesus, eles entraram numa igreja com suas metralhadoras e atiraram nos fiéis no próprio ato, praticando a Eucaristia, e o sangue daquelas pessoas que morreram se misturou ali com o vinho santo sobre o altar. E o que você pensa disso, Jesus? É como se estivesse falando isso. Imagine uma igreja, do nada entra um monte de gente com metralhador e mata todo mundo que está lá adorando a Deus, a ponto do sangue se misturar com o vinho. Eles falaram isso para Jesus para ver o que Jesus ia dizer. Então provavelmente essas pessoas, muitas dessas pessoas, ou talvez até as que levantaram isso, estivesse tentando arrumar uma armadilha para Jesus. Então esse argumento deu a eles uma oportunidade até de uma certa forma testar ou provar o Senhor, ou de tentar o nosso Senhor, diga assim. Simplesmente alguém poderia ter mandado um relatório para ver o que ele iria responder. Vamos ver o que Jesus vai responder acerca disso. Se ele dissesse que isso é um caso claro de injustiça contra os judeus, um caso claro de opressão, vamos denunciá-lo perante o governador romano. Mas Jesus, ele respondeu essas perguntas com uma conclamação ao arrependimento. Você vê que as pessoas perguntam: Senhor Jesus, o que você acha sobre isso? Em vez de ele responder o que ele achava sobre aquilo de a forma que eles queriam ouvir,
ele vem e traz uma conclamação ao arrependimento daquelas pessoas. E ele comparou esse terrível acontecimento com uma queda de uma torre que tinha acontecido em Siloé. Então aquelas pessoas, elas fizeram essa declaração política, esperando que Jesus respondesse de uma forma, com uma observação de apoio a essa classe, para talvez usar isso contra Jesus. Mas a resposta de Jesus não é um julgamento contra Roma. A resposta de Jesus não é um julgamento contra Pilatos, mas a resposta de Jesus também não é o silêncio, mas a resposta de Jesus é bem diferente. Ele responde assim: vocês pensam que aqueles galileus eram maiores pecadores do que todos os outros galileus porque eles sofreram assim? Eu vos digo, não. Mas se vocês não se arrependerem, todos vocês vão padecer igualmente. E quanto aos 18 que caíram da torre lá sobre eles, vocês pensam que eles eram piores devedores ou culpados, né? Devedores no sentido de culpados, do que todos os habitantes de Jerusalém? Eu vos digo, não. Mas se vocês não se arrependerem, todos vocês padecerão igualmente. Então a gente pode ver que Jesus, ele não reage contra essa denúncia violenta que tem contra ele, ou na verdade ele não reage com uma denúncia violenta contra os romanos e contra Pilatos. Pelo contrário, ele aproveita a oportunidade e abre um leque de um assunto que tem a ver com o pecado e o sofrimento do pecado, e ele termina com uma conclamação para que essas pessoas sejam levadas ao arrependimento. Ou seja, Jesus, ele pega uma pergunta maliciosa e ele transforma aquilo ali num sentido para que as pessoas possam aprender uma lição sobre o arrependimento. Vê como Jesus era tão inteligente. Então, qual é a relação do pecado e do sofrimento que Jesus quis dizer em relação às pessoas que morreram ali naquele lugar, ou às pessoas que morreram na torre que caiu, que Jesus cita um acontecimento de uma torre que caiu e matou 18 pessoas? Então, a respeito do pecado e sofrimento, vamos pensar mais ou menos assim: existe uma relação e uma semelhança com a passagem que tem entre o cego de nascença em João capítulo 9, versículo de 1 a 3, quando os discípulos perguntam ou falam para Jesus assim, expõe para Jesus um pensamento, um argumento popular que era normal da época: se aquele homem é cego de nascença, alguém pecou. Quem pecou? Os pais deles pecaram? Pergunta a Jesus. Quem pecou? Foi o homem ou seus pais? E Jesus nega ambas as respostas. Em Lucas capítulo 9, versículo 19, tem mais ou menos a mesma ideia, quando Jesus vai curar um paralítico, que desde nascença, né? E Jesus, quando vai curar esse paralítico, ele anuncia o perdão dos pecados desse homem. Ele fala: seus pecados estão perdoados. E para você ter uma noção, por que Jesus falou assim, seus pecados estão perdoados? Parece ter o mesmo sentido, a mesma coisa. Você pode pegar essa mesma ideia e subentender que o paralítico, ele ouvia dizer que ele era paralítico de nascença, porque ele tinha pecado. E dessa forma ele não poderia obter a sua cura até que ele entendesse realmente que seus pecados estão perdoados, entende? Por isso Jesus falou assim, seus pecados estão perdoados. Então, nessa mesma linha de raciocínio que as pessoas achavam o cara está paralítico desde criança porque os pais pecaram, ou o cara é cego desde nascença porque os seus pais pecaram, quer dizer, alguém pecou, quer dizer, aquilo ali é uma punição ao pecado de alguém. Nessa mesma linha de raciocínio, sabe, tem um historiador chamado Edersheim. Ele faz uma curiosa sugestão acerca dessa citação que Jesus fez das 18 pessoas que morreram numa torre que caiu, que você vê que é uma situação isolada assim. Não tem uma história na Bíblia que relate com detalhes o que tem acontecido ali. Então, a gente tem que recorrer aos historiadores da época, pessoas que escreveram sobre aquilo ali, para ter uma noção do que Jesus estava querendo dizer. E então, ele disse algumas coisas que estavam acontecendo naquela mesma época de Jesus, para você entender o porquê que Jesus citou essa torre que caiu. Então, essas pessoas que morreram na torre, provavelmente elas poderiam estar trabalhando no aqueduto que o Pilatos estava construindo na época, e Pilatos estava usando o tesouro do templo para fazer isso.
Então, provavelmente as pessoas que estavam trabalhando ali eram pessoas, né, os judeus estavam trabalhando ali numa construção ou numa obra, né, que era totalmente contra alguns princípios. Estavam usando o dinheiro do templo para fazer aquela obra, e de repentemente a torre da obra caiu e 18 pessoas morreram ali. Então era como se Deus estivesse punindo aquelas pessoas que estavam trabalhando naquela situação. Então era natural qualquer pessoa que tivesse visto aquilo ali na cultura judaica ia entender, chegaria à conclusão de que era um juramento de Deus, um juízo de Deus sobre aquelas 18 pessoas que estavam trabalhando naquela obra, porque elas estavam colaborando com o projeto daqueles. Então, em ambos os casos, na opinião de Jesus, o sofrimento das pessoas envolvidas não pode ser atribuído aos pecados. Então ele diz: olha, vocês acham que essas pessoas que morreram lá, essas 18 pessoas que morreram na queda da torre, elas são mais culpadas do que qualquer outro tipo de pessoas que tem em Jerusalém? Vocês acham que aquelas pessoas que morreram lá, que vocês estão dizendo nessa história aí, que foram assassinadas a mando de Pilatos, você acha que essas pessoas aí eram mais santificadas, ou mais especiais, ou mais pecadores, né, do que qualquer um dos outros galileus? Não, pelo contrário, arrependam-se vocês dos pecados que vocês têm, senão vai acontecer as mesmas coisas contra vocês. Então, em outras palavras, o diálogo de Jesus com aquelas pessoas poderia ser assim: ó, o que você tem a dizer acerca do sofrimento desses heróis nacionais, dessas pessoas magníficas, Jesus, feridos pelo nosso inimigo? Como se estivesse perguntando isso para Jesus. Jesus responde: tá bom, mas o que vocês têm a dizer acerca do sofrimento daqueles que Deus feriu com a queda de uma torre? Então, fazendo isso, Jesus ele se recusa a dar uma resposta que pudesse entrar dentro de um apelo político, ou de uma guerra política, ou de tomar a causa dos politicamente oprimidos, e ele amplia essa discussão, incluindo todos os tipos de sofredores, porque na verdade, meu irmão, não é somente uma certa classe que é oprimida que Jesus tem que olhar. Às vezes a gente acha que porque a gente está participando de uma classe ou de um grupo que é oprimido pela sociedade, ou por sei lá por onde, a gente acha que só a nossa causa é especial, como se na verdade Deus tivesse que olhar só para nós. O problema é que as pessoas politicamente oprimidas, ou que se sentem oprimidas, sei lá, pelo governo, muitas vezes acham que o seu sofrimento é o único sofrimento que interessa. Você vê isso muito na rede social. Às vezes você está lutando a causa dos negros, a causa dos pobres, a causa, não sei qual é a causa que as pessoas, todo mundo luta uma causa, e todo mundo acha que a luta que você está, na verdade a causa que você está lutando é o único sofrimento que interessa no mundo. Aí sabe o que acontece? Isso pode desenvolver uma diferença com o sofrimento das pessoas, ou uma indiferença com o sofrimento das pessoas que estão ao seu redor. Você fica tão preocupado com a opressão que está sendo submetida a você, que está sendo, levantada contra você, qual você está sendo submetido. Você começa a ficar tão preocupado com isso que você se esquece, na verdade, do problema dos outros. Você acha que só você tem problema, que só você está sendo oprimido, e na verdade, essas pessoas que fazem isso, elas começam a lutar até por uma causa justa e uma causa legítima. Cada um tem a sua causa, mas muitas são justas e legítimas, são causas boas, mas elas acham que a luta por aquela causa os torna justos. Não é porque você luta por uma causa social que te torna justo. Não é porque você luta pela causa dos negros ou pela causa dos órfãos que vai fazer você se tornar um justo. Sabe, isso não é verdade. Na verdade, quanto mais intensa é a luta pela justiça dessas pessoas, mais os oprimidos eles tendem a submeter ou
subentender, na verdade, a sua própria justiça. Eles ficam tão entranhados dentro de lutar a causa da justiça, que eles começam a pensar de como aquela justiça deveria ser feita. E o resultado é que isso é expresso de uma forma arrogante. Quando você vai conversar com alguém que luta uma causa assim, você não pode nem criticar, nem ter um ponto divergente daquilo que ela acha que é, porque ela já começa a brigar com você. Ela é uma pessoa de pavio curto, é uma pessoa totalmente intransigente e de certa forma até ignorante, porque não admite receber uma crítica. É como se essas pessoas pensassem assim: olha, a nossa causa é justa porque nós somos oprimidos, então nós somos justos, nós estamos numa posição de que nós somos justos. Então, depois de tudo que nós já sofremos na sociedade, toda a discriminação que tem, como é que vocês têm a ousadia de infringir mais ainda, de apertar mais ainda as nossas feridas com as suas críticas? Ou seja, uma pessoa que luta uma causa não está pronto para uma conversa dessa aí, talvez, porque se você for conversar com ela, muitas delas, não estou generalizando não, mas muitas pessoas, elas não conseguem conversar e dialogar, porque elas acham, na verdade, que só a causa delas é importante. Então, quando Jesus responde a essas pessoas, ele mostra que ele não era um revolucionário político, porque se ele fosse um revolucionário político, ele ia pegar e ia lutar a causa das pessoas. Você vê que Jesus, ele não veio lutar por nenhuma dessas causas. Ele não veio lutar pelas causas dos judeus contra os romanos. Ele veio para libertar os cativos, ele veio para trazer salvação, ele veio para reconectar o nosso coração, o coração do Pai. Ele veio para trazer salvação para nós. Ele não veio para libertar os judeus do Império Romano naquela ocasião. Agora sim, quando Jesus voltar, Jesus vai nos libertar do império, não somente do império total das trevas, mas também daquelas pessoas que estão guerreando contra Jerusalém, pessoas que estão guerreando contra Israel. Sim, na segunda volta, na segunda vinda de Jesus, sim, mas naquela ocasião ainda não. Então, quando você começa a entender o que Jesus estava querendo dizer, você não pode dizer que a fala de Jesus não pode ser compreendida como alguém que não estava nem aí para a política, ou alguém que não fosse nacionalista, que fosse judeu, mas não tivesse nem aí para o povo judeu. Você não pode entender Jesus como uma pessoa dessa. Na verdade, você também não pode entender que Jesus estava só preocupado com as coisas espirituais e larga as coisas políticas para lá. Também não. Na verdade, meu irmão, pelo contrário, no mínimo, esse diálogo de Jesus, essa fala de Jesus parece dizer assim: vocês querem que eu condene Pilatos? Vocês querem que eu condene Roma? Beleza, mas eu não estou falando com Pilatos, eu não estou falando com Roma, eu estou falando com vocês. Ou seja, eles estão lá. Você quer que eu os condene pelas coisas que eles estão fizeram contra vocês? Mas eu estou falando com vocês, eu não estou falando com eles. Por isso, se arrependam. Se arrependam, vocês precisam se arrepender. Sabe, entre as pessoas que lutam causas, como aqueles judeus que estavam lutando aquela causa na época, ou muitas pessoas, a gente que luta as nossas causas agora em 2020, muitas pessoas têm a mania de achar assim, tipo assim: a gente que está lutando a causa, nós somos os anjinhos e eles são os demônios. Aquelas pessoas contra nós, na verdade, são os demônios, e nós somos os anjinhos. Só que felizes são aquelas pessoas sensatas que conseguem perceber que existem demônios entre os anjinhos, e existem anjinhos entre os demônios, nesse caso. Então, na verdade, o discurso de Jesus, aqui no discurso de Jesus, ele não diz que eles deveriam se submeter a Pilatos, ao mesmo tempo ele também não está criticando Pilatos. A intenção de Jesus era mostrar a preocupação que o próprio Jesus tinha com o seu povo. Olha, eu não estou lá diante de Pilatos, eu estou diante de vocês, estou falando com vocês. Então, na verdade, Jesus estava querendo dizer: meus irmãos, nós precisamos nos preocupar em nos arrepender dos nossos pecados.
Nós precisamos nos preocupar e nos arrepender dos nossos pecados. Ou seja, precisamos parar de ficar olhando para Pilatos e as coisas que ele está fazendo e olhar para nós, porque tem um monte de coisa errada dentro de nós. A gente precisa se arrepender, porque lutar uma causa contra Pilatos não faz de nós justos. Lutar uma causa de liberdade não vai trazer para você a salvação. O que Jesus estava querendo dizer, meu irmão? A salvação não tem a ver com você sair das garras do Império Romano, mas a salvação tem a ver com você sair do império das trevas. Sabe, a reação que Jesus espera do público, das pessoas que estão ouvindo ali naquela hora, é o seguinte: ele espera assim, que eles pudessem pensar: olha, nós pedimos que ele olhasse o mal que está em Pilatos, e ele quer que na verdade nós vejamos o mal que há dentro de nós. Ele quer que nós vejamos o mal que existe dentro dos nossos próprios corações. Na verdade, nós precisamos nos arrepender, e se a gente não fizer isso, o nosso mal, o mal que existe dentro do nosso coração, vai nos destruir. E a segunda parte, Jesus, ele termina de dizer isso e ele conta para eles uma parábola, versículo 6. Então Jesus proferiu a seguinte parábola: certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha, e vindo procurar fruto nela, não achou. Pelo que disse ao viticultor: há 3 anos venho procurar fruto nessa figueira e não acho. Pode cortar. Para que ela está ainda ocupando inutilmente a terra? Ele, porém, respondeu: Senhor, deixa ainda este ano, até que eu escave ao redor dela, põe estrume. Se vier a dar fruto, bom; se não, mandarás cortá-la. Aí você vê, né? Jesus, ele vem e conta a eles uma história, uma parábola. E o fato de ter uma figueira aqui no meio das vinhas é algo bem interessante, já é algo bem inusitado. Então, para você entender melhor essa parábola, a gente vai precisar ir lá para o Antigo Testamento, rapidinho. Você abre a sua Bíblia em Isaías capítulo 5, do versículo 1 ao 7. Então, se dá volta lá em Isaías. Para a gente entender essa parábola, você vai precisar, esse restante dessa história aqui, você vai precisar ir lá para Isaías. Por quê? Porque em Isaías já tinha uma história em relação a agricultor, senhor, vinhas. Essa história já tinha sido contada lá atrás, ou uma história semelhante, ou algo que tinha mais ou menos o mesmo ponto de partida, de pensamento. Então diz assim, Isaías 5:1: agora cantarei ao meu amado o cântico do meu amado a respeito da sua vinha. O meu amado teve uma vinha no outeiro fertilíssimo, sachou-a, limpou-as das pedras e a plantou de vides escolhidas, e edificou no meio dela uma torre, e também abriu um lagar. Ele esperava que desse uvas boas, mas deu uvas bravas. Agora, pois, ó moradores de Jerusalém e homens de Judá, julgai, vos peço entre mim e minha vinha. Quem mais se podia fazer ainda a minha vinha, que eu não tenha lhe feito? E como esperando eu que desse uvas boas, veio a produzir uvas bravas. Agora, pois, vos farei saber o que pretendo fazer à minha vinha. Tirarei a sua sebe, para que a vinha sirva de pasto, e derribarei o seu muro, para que seja pisada. Ou seja, aqui ele está dando o juízo. Versículo 6: torná-la-ei em deserto, não será podada nem sachada, mas crescerão nela espinheiros e abrolhos. As nuvens darei ordem para que não derrame chuva sobre ela. Olha só o juízo que está acontecendo sobre aquela vinha. Porque a vinha do Senhor dos Exércitos é a casa de Israel. A vinha do Senhor dos Exércitos é a casa de Israel. Sublime esse versículo. E os homens de Judá são a planta dileta do Senhor. Este desejou que exercessem juízo, e eis aí quebrantamento da lei e justiça, e eis aí clamor.
Então você vê que houve o quê? Juízo sobre aquela vinha. Ele esperava que desse frutas boas e não deu. Deu frutas, deu uvas ruins. Então veio um juízo sobre aquela vinha. Então preste atenção. Eles já conheciam aquela história, porque aquela história estava escrita em Isaías. Aí Jesus vai e diz uma nova história de uma figueira que está no meio de um monte de vinha, no meio de uma vinha. Então está lá uma figueira, só que essa figueira, o seu dono vai até a figueira e vê que ela não está dando fruto, ela era estéril. E aí ele vê, olha, já é o terceiro ano que eu estou voltando aqui para procurar um fruto, para ver se eu pego um fruto dessa figueira, e não tem. Então corta ela e lança fora. E aí aquele agricultor, o viticultor, ele fala assim: olha, não vamos jogar ela fora, o que a gente vai fazer? Deixa ela aqui mais um ano, eu vou fazer uma vala em volta dela, vou colocar ali estrume, adubo, e a gente vê, se der fruto, beleza, se não der, a gente arranca fora. Então, como eu falei para você no versículo 7, né? O dono da vinha é o Senhor e a vinha é a casa de Israel. Então é o mesmo raciocínio. O dono da vinha aqui é o Senhor, aquele que está vindo lá procurar fruto na figueira, e a vinha é a casa de Israel. Então a gente pode entender ou presumir que é a mesma ideia que Jesus está querendo dizer. Só que existe algo diferente aqui nesse texto, é que no texto de Isaías, o juízo vem sobre a nação, juízo sobre a nação, sobre toda a vinha. Só que aqui no texto de Lucas, o Senhor, Ele não está fazendo juízo sobre a vinha, Ele está fazendo juízo sobre uma figueira, quer dizer, algo isolado, quer dizer, uma pessoa, ou um grupo de pessoas, ou enfim, não é sobre a nação, entendem? É sobre algo específico. Então Isaías, ele está colocando de uma maneira coletiva, já Jesus se concentra numa planta, que na verdade não é a nação, que é a figueira, e não é uma videira, porque a nação seria a vide, e o Senhor seria o dono. Então ele fez isso porque ele queria chamar o assunto aqui, meu irmão, aqui nessa parábola, o assunto principal era uma árvore em particular, não a vinha. Outro fato era que a figueira na Palestina, ela costuma dar frutos por 10 meses durante o ano. Então temos 12 meses no ano, 10 meses tem fruto. Então tem fruto toda hora, você vai lá, sempre tem um fruto, sempre tem um fruto, em qualquer tempo você vai sempre encontrar um fruto, 10 meses no ano dá fruto. Então, a parábola também da vinha em Lucas capítulo 20, que a gente vai aprender um pouco mais tarde, talvez já tenha lido, é que o Senhor tem uma vinha e ele sai e deixa para umas pessoas tomarem conta, aí depois ele manda um servo para pegar a sua parte lá, eles batem no servo. Aí ele manda o segundo servo, bate no segundo servo. Aí ele fala assim: vou mandar o meu filho, né? Porque é o meu filho. Aí ele manda o filho. Quando eles veem o filho, fala assim: olha, está vindo o herdeiro, vamos matá-lo e vamos pegar a vinha. Eles matam o herdeiro. Talvez você já leu essa passagem que está um pouco mais à frente. E ali, quando Jesus está falando isso lá na frente, em Lucas 20, ele não está referindo de novo à nação, ele está se referindo, na verdade, ali a essas pessoas que mataram, na verdade, são os líderes religiosos. Ele está ficando, tanto que quando ele começa a falar sobre isso lá em Lucas 20, os fariseus e os escribas, os líderes religiosos, sacerdotes, eles já entendem que Jesus está falando contra eles ali. Então aqui nesse caso, correlacionando a parábola futura que nós vamos estudar em Lucas capítulo 20 e Isaías capítulo 5, e aqui em Lucas capítulo 13, que falam os três da mesma história de vinhas, a gente pode entender que na verdade Jesus ele não estava falando aqui da nação, estava falando realmente de um grupo, que provavelmente são os líderes espirituais da época. Então quando Jesus estava falando da figueira, a figueira estava representando os líderes espirituais daquela época. Então você tem uma noção aqui, eu falei que a figueira dava frutos durante 10 meses do ano, né? Então, sempre tinha. Então você vê que aquele senhor chegou e não encontrou, já é o terceiro ano que ele estava voltando. Para você ter uma noção, entender mais ou menos do contexto histórico disso, é o seguinte, lá em Levítico capítulo 19, agora só me fugiu aqui o versículo, mas enfim, mais para frente aqui eu vou achá-lo. Para você, 19 e 23, achei aqui.
Então, você tem uma noção, uma árvore, ela poderia crescer por 3 anos. Como é que funcionava? Ela crescia por 3 anos. Os 3 primeiros anos ela crescia. Depois, os 3 próximos anos, o ano 4, 5 e 6, eram anos em que o fruto ele era proibido. Então, o ano 4, 5, 6, o fruto era proibido. Então, eram 3 anos de crescimento. Depois, os 3 anos de fruto. Esses 3 anos de fruto, os 3 primeiros anos, o fruto era proibido. No 4º ano de fruto, ou seja, no 7º ano daquela árvore, 3 de crescimento, 3 de fruto proibido, e o 7º ano, que seria o 4º ano dos frutos, aquele fruto era considerado sagrado. Então, eles pegavam aquele fruto e ofereciam ao Senhor. Então, se aquele senhor está voltando ao 3º ano para procurar fruto naquela figueira, ele voltou lá no 1º ano, que era o 7º, que era o ano do fruto, porque ele não ia lá pegar o fruto proibido. Então ele está voltando já no fruto sagrado, que é o 7º ano. Então ele voltou no 1º ano, não encontrou. Voltou no 8º ano, que seria o 2º ano que ele voltou, não encontrou. Ele está voltando pela 3ª vez, ou seja, aquela árvore já tem 9 anos. 9 anos. 9 anos que ela está lá. E a situação, na verdade, parece ser o quê? Irreversível. Tem 9 anos que está uma árvore aqui que dá fruto durante 10 meses no ano. Tem 9 anos que ela está aqui. E tem 3 anos consecutivos que eu venho aqui. Nos últimos 3 anos eu não encontro fruto nessa árvore. Arranca essa árvore e joga fora. Preste atenção. Na cultura do Oriente, na cultura lá na narrativa bíblica, você vê que eles não cortam nada pela metade. Eles não cortam, eles não pegam a motosserra e cortam a árvore. Eles não pegam um machado e cortam a árvore. Tanto que existem passagens que falam assim: pega o machado e corta as raízes. Quando eles arrancam uma árvore, eles arrancam a árvore inteira dali. A ideia é que aquela árvore, aquela figueira seja excluída totalmente daquele lugar. Ou seja, Jesus estava a dizer que já passou tempo suficiente para os líderes contemporâneos da época, os líderes espirituais, produzissem os frutos deles esperados, que seriam o quê? Os frutos de arrependimento, já que Jesus está falando de arrependimento. O Senhor da vinha esperou já esse tempo todo para dar fruto, e ele não encontrou fruto. Além de não dar fruto, essa árvore, ela está tirando a força da vinha. Ela não dá fruto, mas ela suga os nutrientes da vinha. Ela está, na verdade, aqui trazendo malefícios à vinha, consumindo a energia que era para ir para a vinha, e ela mesmo não dá fruto. Então, preocupado com a saúde da vinha, preocupado ali com a saúde da toda aquela plantação, o Senhor precisa tomar uma atitude. Ele fala: vamos arrancar essa figueira daqui. E aí, quando você começa a ler isso, o que talvez você se espere é que seja o quê? Que venha um decreto, um juízo sobre aquilo. É que as pessoas estavam esperando, porque elas estavam acostumadas com aquele tipo de história. Só que na parábola de Jesus está contando aquilo, e a ênfase não é um juízo. A ênfase não seria arrancar aquela figueira, mas sim exercer misericórdia sobre ela. Você pode ver que dois atos aqui agrícolas, né, são usados e vão ser usados ali na recuperação daquela figueira. Na verdade, ela não vai ser arrancada, porém o agricultor ali, ele vai cavar um buraco em volta da figueira e ele vai colocar ali estrume. Ele vai dar uma atenção especial. Ele vai cavar ao redor, colocar adubo e dar uma atenção especial para que no próximo ano ele volte e ele veja. Então, nessa parábola, a misericórdia e o juízo recebem vozes. A voz do juízo: vamos arrancar. E a voz da misericórdia: não vamos arrancar ainda, vamos deixar aqui, vamos dar mais uma chance, vamos cavar ao redor e vamos tentar cultivá-la por mais um ano. Então, dessa forma, aquele trabalhador está rogando para que não se arranque aquela árvore, mas pelo contrário, para que haja perdão e exerça misericórdia. O trabalhador está rogando para que haja graça, misericórdia. Ele propõe fazer coisas e dar atenção especial para que aquilo não seja feito daquela forma. Então, de qualquer forma, o significado aqui é muito claro. Depois dos atos de redenção serem completados, ou seja, depois de cavar e depois de adubar e dar uma atenção especial,
é esperado daquela árvore que ela dê fruto, que ela reaja. Se ela não reagir, se ela não der fruto, o juízo será a única opção que restará. A saúde da vinha é importante demais, a saúde da nação, do povo de Deus é importante demais, e a expectativa de fruto do proprietário, do dono, a expectativa de Deus para que haja fruto naquela figueira ou naquelas pessoas é muito grande. É muito grande para que deixar uma árvore improdutiva naquele lugar, sugando as energias do solo. Então é importante você entender aqui que o perdão oferecido para aquela árvore ou para aquelas pessoas, que seriam os líderes religiosos, não significa nada, meu irmão, a não ser que venha alguma ajuda de fora da árvore. Não adianta não é só o perdão, mas precisa de uma ajuda, precisa de alguém para cavar, precisa de alguém para adubar. Então a renovação, ela não pode acontecer a partir dos próprios recursos daquela árvore. Ou seja, o líder espiritual que está deixando a desejar e não está dando fruto, ele não pode dar fruto agora somente por si. Ele precisa de uma ajuda externa, ele precisa de uma intervenção de Deus, ele precisa de algo de Deus nele. Ele precisa entender que não é somente com a sua força de vontade, o perdão de Deus, que as coisas vão acontecer. Sabe, ele não tem como reunir forças necessárias, que ele precisa da sua própria raiz, ele precisa de alguém, ele precisa daquele trabalhador, ele precisa que aquele trabalhador intervenha e cuide dele. Sabe, a Bíblia não conta como é que é o final dessa história, fica uma pergunta no ar, fica uma resposta no ar também. A gente não tem como saber se o dono concordou em não arrancar a árvore, a gente não tem como saber se ele concordou, se na verdade a árvore deu fruto. Será que a árvore reagiu? A gente não tem como saber. Sabe, o público de Jesus, quando ele conta essa parábola, é levado a entender o seguinte: a atual liderança da nação, ela é infrutífera. Os líderes espirituais são infrutíferos. E o juízo é a única alternativa, o juízo é iminente. Mas Deus, por ser misericordioso, Ele fará coisas para redimir, Ele fará coisas para resolver. E se não houver uma reação desses próprios líderes, o julgamento será a única alternativa. Sabe, o amor que Deus tem pela sua igreja, o amor que Deus tem pelo seu povo, ele é profundo demais para que Ele faça de uma outra maneira. Então, dessa forma, para a gente finalizar, desta forma, duas partes da parábola são importantes. A primeira parte, que a gente leu do versículo 1 ao versículo 5, fala do sofrimento do povo de Deus, fala da gente, sofrimento do povo de Deus resultante dos líderes romanos. Os líderes romanos estavam oprimindo o povo de Deus. Então Jesus chama o povo para o quê? Para o arrependimento. E a segunda parte, do versículo 6 ao versículo 9, fala da esterilidade, que é o resultado do fracasso dos líderes religiosos, que precisa de quê? De perdão e de graça. Ou seja, na primeira parte o povo precisa se arrepender, e na segunda parte os líderes precisam se arrepender. Ou seja, do capítulo 13, do versículo 1 ao versículo 9, Jesus está querendo dizer: meus irmãos, todo o povo precisa se arrepender. Sabe, eu preciso me arrepender, você precisa se arrepender, nossos pastores precisam se arrepender, os líderes precisam se arrepender, todas as pessoas precisam se arrepender. Sabe, Jesus, ele tem uma inteligência, uma sacada, meus irmãos, para pegar uma pergunta com cunho político e transformar aquilo em algo íntimo da pessoa. Quer dizer, ele pega um fato que seria jogado para colocar a culpa em outra pessoa, e ele fala: opa, peraí, olha o que tem de errado dentro de você primeiro. Sabe, na verdade, isso
é o que mais acontece. Quantas vezes a gente tem culpado muitas, inúmeras coisas por causa do nosso fracasso? A gente tem culpado pessoas, a gente tem culpado situações, a gente culpa o governo, a gente culpa o Bolsonaro, a gente culpa, enfim, lá atrás você culpava o PT, enfim, todo mundo culpa alguém, a gente culpa alguma coisa, a gente está sempre culpando alguém por causa do fracasso da gente, por causa da opressão que a gente sofre, porque talvez a gente, perante a sociedade, é discriminado, ou alguma coisa tem acontecido contra nós, e Jesus diz assim: beleza, eu sei que essas coisas para vocês são tão importantes, mas olha só, militar nenhuma dessas causas vai trazer salvação para você. Jesus, ele não está condenando as pessoas que militam isso, mas ele está querendo dizer: olha, presta atenção, olha para dentro de você e veja as coisas que tem errado dentro de você. Você precisa se arrepender dessas coisas. Você precisa se arrepender dessas coisas. Quando eu estava lendo essa palavra hoje, fazendo o resumo que a gente colocou aí para vocês, sabe, eu fui tocado por Deus nessa pergunta, sabe? Quantas coisas, quantas vezes a gente tem colocado culpa nas coisas, e nas pessoas, e nas situações, ou no governo, e a gente tem deixado de olhar para dentro da nossa casa, a gente tem deixado de olhar para nós, tem deixado de olhar para dentro do nosso coração e ver que os nossos próprios erros, as nossas próprias maldades é que fazem coisas erradas com a gente. Na verdade, a gente precisava nos arrepender das coisas erradas que nós fazemos, para que haja salvação em nós. Porque militar nenhum tipo de causa, meu irmão, que não seja a causa do Evangelho, vai trazer salvação para você, vai te aproximar do Senhor. Sabe, se você quer uma causa para lutar, lute a causa do Evangelho. Se você quer uma causa para morrer, morra pela causa do Evangelho. Sabe, o Evangelho do Reino é: arrependam-se, arrependam-se, tome a sua cruz, negue-se a si mesmo. Sabe, é isso que Deus está querendo falar para a gente essa noite. Feche seus olhos aí na sua casa. Sabe, eu oro e eu digo para você: peça ao Senhor para que o Senhor possa sondar o seu coração, para que você possa se arrepender. Se arrependa, se arrependa. O que há de errado em você, o que há de errado em você, Senhor, nos mostre, faça-nos enxergar os nossos próprios erros, as coisas que nós temos feito de errado. Traga libertação e salvação para nós, para o nosso coração. Faça-nos enxergar aquilo que o Senhor quer que possamos consertar. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Feche seus olhos e vamos passar os próximos minutos falando com Deus. Vamos passar os próximos minutos falando com Deus. Senhor, nos perdoe. Quais são as coisas que você tem que se arrepender? Quais são as coisas que tem te levado para longe do Senhor? Em quem e onde nós precisamos nos arrepender? Quais são as coisas? Que coisas são essas? Que possamos nos arrepender. Peça perdão ao Senhor. Senhor, eu te peço perdão. Eu te peço perdão em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Se vocês têm coisas para se arrepender, juntamente com a sua família, uma redenção familiar, talvez seja uma boa hora de você se reunir, abraçar o seu familiar, e vocês se arrependerem juntos. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Olha, você que é CIB, você que aprendeu a amar essa igreja, nós gostaríamos de levar o Evangelho um pouco mais adiante.
Então eu gostaria que você também se inscrevesse no canal, desse um like lá pra gente, espalhasse com a sua lista de amigos, porque a gente precisa pregar o Evangelho, é você que está fazendo isso, é tão fácil. Ajude-nos a levar um pouco mais a palavra de Deus. Que Deus te abençoe. CIB, a igreja que ama e abençoa.